2009 foi marcado pela crise econômica mundial. Mesmo assim, foi o ano em que todas as atenções do mundo se voltaram para o Rio de Janeiro. Não há a menor dúvida de que são bons os ventos que sopram em direção ao nosso estado. E o parlamento tem papel importante nesse processo. Por isso, o Rio em Foco convidou os deputados Paulo Melo, líder do governo, o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, e o deputado Gilberto Palmares, que é presidente da Comissão Especial de Transporte Ferroviário e da Escola do Legislativo. Bem, os senhores concordam com essa afirmativa de que são bons os ventos que sopram no estado? Sem dúvida nenhuma. O ano de 2009, né, foi o ano que deu continuidade à crise mundial, que se instalou em setembro, outubro de 2008, e nós recebemos a excelente notícia que o Brasil e o Rio de Janeiro em particular ia abrigar, né, as Olimpíadas de 2016, e nós já estamos quase às vésperas da Copa do Mundo de 2014. O Brasil se saiu bem em relação à crise, se comparado com outros países. Claro, a economia do ano 2009 ficou praticamente estagnada, o PIB não fechou ainda, mas se cresceu 0,2, no máximo 0,4, mas pelo menos não houve perdas. E o Estado do Rio de Janeiro conseguiu alguns progressos, né? Quer seja no sentido de não ter perdas significativas de arrecadação do ICMS, porque teve no royalties na participação especial. A Assembleia Legislativa contribuiu bastante para que o governo como um todo se saísse relativamente bem na parte de finanças no ano de 2009, e há muita expectativa em relação a 2010, que será, no meu entendimento, um ano muito difícil, que é um ano eleitoral, e também tem outros comentários também sobre projeções para 2010. Deputado Gilberto Palmares. Eu concordo com a análise do deputado Luiz Paulo. Eu acho que o Brasil e o Rio de Janeiro dentro dele, a gente começa o ano aí com a questão da crise, né? Muitas análises no início do ano extremamente pessimistas com relação ao futuro próximo do Rio e do Brasil, e eu acho que a gente termina o ano com uma outra perspectiva. O próprio cenário da economia para 2010, independente das projeções de cada um de nós, pode ser diferente no outro campo político eleitoral, mas é um cenário que aponta a continuidade do crescimento. O próprio debate com relação ao pré-sal, embora esteja absolutamente indefinido, polêmico e tal, mas também eu acho que revela uma possibilidade grande também de crescimento para o Rio de Janeiro. Deputado Paulo Melo. Olha, eu acho que o início do ano foi meio aterrorizante. Uma crise que se desenhava como uma crise global, afetando as maiores economias. O Brasil, nós já tínhamos presenciado, sabe, no rolo dessas crises, a crise asiática no governo Fernando Henrique Cardoso e a crise russa, que trouxe prejuízos enormes para o Brasil, mesmo com o enfrentamento. Na época, o presidente Fernando Henrique soube enfrentar com muita determinação, e agora uma crise que quebrava as grandes potências, né? Os Estados Unidos talvez tenha sido o país que mais sofreu com essa crise. Isso era assustador para o Brasil, um país novo, né, engateando ainda no seu processo de formatação democrática da economia, e a política do governo Lula se saiu muito bem. O Luiz Paulo foi muito decente quando ele disse que amadureceu muito e nós demos uma resposta. Não crescemos como pretendíamos crescer. As projeções de crescimento estavam em torno de 3,5% a 4,5% do PIB. Isso não aconteceu. Mas crescemos, né? Pelo menos, né, conseguimos, né, parar esse rolo da crise. O Brasil tem novas perspectivas. O governo foi rápido com mecanismos permitindo a continuidade da produção. E o Rio de Janeiro, em especial, é fundamental dizer que os projetos que são estruturantes, projetos que de forma efetiva transformará a economia do Rio de Janeiro, continuam, como Itaboraí, o polo petroquímico de Itaboraí, o Porto do Açu,
né? Eu me lembro quando o Ike veio aqui, o Luiz Paulo, que é um engenheiro nato, ficou vendo quando o pier de atracação é maior do que a Ponte Rio-Niterói, mais larga e maior do que a Ponte Rio-Niterói. A obra está seguindo a passos largos. Nós temos a siderúrgica do Atlântico também, então nós temos obras de infraestrutura do governo do estado. Na questão de 2016 foi um ganho, e repetindo o que disse o governador Sérgio Cabral, não são as obras que de uma maneira é tão importante, é a autoestima do povo sul-americano com a conquista pela primeira vez de uma Olimpíada no nosso hemisfério. Então, o Rio tem uma grande oportunidade. Nós temos que oportunizar isso, não podemos perder este momento. É a hora de se mexer no transporte de massa, que nós ainda estamos muito aquém daquilo que podemos apresentar e oferecer à população. E a Assembleia Legislativa, aqui copiando o deputado Luiz Paulo, a Assembleia Legislativa deu uma demonstração de maturidade, de serenidade, porque quando se tratou de projetos para o Estado, a Assembleia com oposição e situação, sabe, num caminho só, numa direção só, nós oferecemos o que de melhor nós podíamos oferecer ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Sobre essa questão específica da infraestrutura, o Rio de Janeiro, os investimentos, como o próprio deputado Paulo Melo colocou, tiveram continuidade apesar da crise econômica, mas no transporte ainda é complicada. Eu, sinceramente, acho que, ao lembrar essa questão, o deputado Paulo Melo acerta. Eu sou, talvez, um pouco mais preocupado do que ele. Eu acho que nós tivemos problemas seríssimos no transporte aqui, no Rio de Janeiro, e eu acho que é uma das grandes preocupações para 2010. A situação do transporte de massa do Rio de Janeiro é terrível. Você viu, até alguns anos atrás, eu via muita gente comentando quando saltava do trem que a realidade do trem era uma, a realidade do metrô era outra. Hoje a gente vê as pessoas que utilizam o metrô absolutamente desesperada, feito sardinha em lata, tratado feito gado. Então eu acho que um dos grandes desafios, né, eu acho que a Assembleia Legislativa até nesse campo tem contribuído, tem ajudado, tem participado do debate. O deputado Luiz Paulo tem trazido à baila uma preocupação, que ela não é importante só pelos transportes, é importante para outras questões, mas é principalmente o transporte, que é a gente assumir essa realidade de região metropolitana e planejar olhando a realidade da questão da região metropolitana. Mas eu acho que um dos grandes desafios, uma das grandes preocupações para 2010 é a questão do transporte de massa. Gilberto, e eu conversava antes com o deputado Luiz Paulo, isso você começa a delinear de uma forma diferente, em primeiro lugar, porque nós temos que resolver o problema da Barra da Tijuca. Isso é fundamental para o transporte da Zona Oeste. Segundo, que o bilhete único é um grande avanço. O deputado Luiz Paulo mesmo dizia, temos que aperfeiçoar. Acho que 2 viagens é pouca. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem que se engajar nesse processo, nesse projeto, tem que dar a sua contribuição. Mas eu acho que existem perspectivas de você melhorar o transporte. Eu penso assim, acho que tem muito trabalho. Essa questão do bilhete único foi aprovada agora no final do ano pela Assembleia Legislativa. Deixa eu falar aqui, com contribuição fantástica do deputado Luiz Paulo, que é da oposição. Queria ouvi-lo sobre essa questão. Apresentou o projeto, se eu aprovasse todas as emendas do deputado Luiz Paulo, o projeto seria do Luiz Paulo e não do governo. Não, veja só. Mas aperfeiçoou, melhorou. O deputado Paulo Melo e Gilberto Palmares, eles acompanham a vida do nosso Estado há muitos anos. Se fala nesse Estado do Rio de Janeiro em bilhete único desde o início da década de 90. E nós estamos trabalhando em nossos mandatos passo a passo para que isso viesse a acontecer. Primeiro grande passo, o deputado Paulo Melo há de lembrar, nós fizemos aqui, com a experiência que eu já tinha tido no município, fizemos um projeto de lei conjunto, criando a bilhetagem eletrônica. Por quê? Sem bilhetagem eletrônica não podia ter bilhete único. O projeto não foi à frente, mas a governadora Rosinha mandou esse projeto para casa. Aprovamos a bilhetagem eletrônica. Já tinha sido aprovada no município da capital quando eu passei por lá. E agora vem o bilhete único. 3 anos depois, foi promessa de campanha. Ele ainda está aquém da necessidade mais premente da população, porque esse bilhete único precisa
obrigatoriamente ter 3 viagens por cada horário do pico. Porque, veja só, as pessoas que moram na Zona Oeste, de fato, que eu chamo Zona Oeste periférica, Septiba, Guaratiba, Santa Cruz, Rio da Prata de Campo Grande, Rio da Prata de Bangu, que tem que vir ao trem ou outro modo de transporte de ônibus, eles não têm direito ao bilhete único. defasado de um transporte. Porque esse transporte é único e exclusivamente municipal. E nessas regiões periféricas não passa nenhum ônibus intermunicipal. De Santa Cruz, próximo à estação, ainda passa os ônibus oriundos de Mangaratiba e de Itaguaí. Mas nessas regiões periféricas não passam. Então, esse imenso contingente de população, que eu estimo talvez em 1 milhão de pessoas, estão sem acesso. Então, é obrigado o município do Rio de Janeiro Entrar nesse processo. estar nesse projeto, porque senão ele é insuficiente. E aí, o prazo de 2 horas, apesar de ser o prazo de validação do bilhete, ele precisa acontecer. E aí, também vai resolver a questão que o deputado Gilberto Palmares levantava em plenário. Pessoal que vem de barca de Paquetá, pessoal que vem de barca da Ilha do Governador. Por quê? Porque tanto a ilha quanto o Paquetá está dentro do município, não estão com acesso ao bilhete único. Então, se isso tudo acontecer concomitantemente nos próximos 6 meses, passa a ser o bilhete único, de fato, um avanço. Ainda tem uma outra discussão. Essa é a melhor tarifa? Eu, honestamente, não sei dizer. Por quê? Porque esses estudos tarifários não foram enviados a casa, só foi enviada uma estimativa bem superficial do total de gasto anual de subsídio, que seria na ordem de 220 milhões de reais. Então, eu também não tenho qualidade para dizer assim, a tarifa ainda está alta ou está baixa. É necessário que isso seja monitorado para se chegar ao projeto ideal. Agora, ainda nos transportes, eu acho que essa questão que a gente está tratando ela é super importante, porque a região metropolitana do Rio, há estudos que dizem que é onde se gasta mais do orçamento do trabalhador para a questão do transporte. Então, o bilhete único, mesmo ainda com a necessidade de reparo, significa um avanço importante. Mas a outra questão do transporte é a própria questão da qualidade do transporte. Eu não sou nenhum profeta do apocalipse, não. Mas eu estou realmente preocupado porque o que a gente viu ao longo do ano de 2009, nos trens, o que a gente vê no metrô, que tinha uma qualidade melhor, que o distinguia de outros meios de transporte, o que a gente vê no transporte hidroviário. Então, essa medida de implantar o bilhete único, de aperfeiçoar, de reduzir o custo de quem mora mais distante de capital, é uma medida extremamente positiva, extremamente benéfica, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo. Mas a discussão da qualidade dos transportes, da questão do conforto, da questão da segurança, é uma questão preocupante. Né? Com certeza. Sobre essa questão do transporte, a gente vai voltar a discutir nos outros blocos. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Manpower presta serviços na área de recursos humanos e atua em 82 países. O resultado de uma pesquisa realizada por essa empresa aponta que o Rio de Janeiro vai ter o maior número de contratações no primeiro trimestre de 2010. Nós ouvimos a jornalista Flávia Oliveira, da editoria de economia do Jornal Globo. Ela também acredita que o Estado vai ter uma boa oferta de empregos. É um ano de eleição, então tem sempre algum tipo de tensão no ar, né? A gente está com várias definições para ocorrerem. Precisamos dar largada nesses projetos todos da maior importância na área de esporte, né? O Rio de Janeiro vai sediar uma Copa do Mundo, vai ser o principal cenário de uma Copa do Mundo em 2014 e de uma Olimpíada em 2016. As obras do Maracanã precisam começar, a gente precisa dar sinais de seriedade, né, nos projetos, na condução desses investimentos. Isso é muito importante, uma aliança do poder público com o setor privado, com o poder legislativo, né, de haver essa compreensão de uma aliança política que
ande a favor do Estado num ano de eleição, né? Isso acho que é o principal ponto, acho que é a maior delicadeza de 2010. A gente começou 2009, foi um ano muito ruim, né? O início dele, um ano de crise, um ano de perspectivas muito duras do ponto de vista econômico, e terminamos com um cenário de muito otimismo do ponto de vista da economia. Temos uma série de leis sendo aprovadas, algumas que interferem com o Rio e podem ser decisivas no futuro do Rio. Então, também é importante que a população, que o empresariado, que a sociedade civil se mobilize. Um exemplo disso é o pré-sal. Há uma cobiça por recursos, por riquezas, que tem muito a ver com o mar, né, a plataforma marítima fluminense. Então, acho que esse é um outro ponto da agenda que deve ser importante para o ano que vem. E, no mais, eu acho que tem uma sugestão que aí eu acho que tem a ver com indivíduos, né, das decisões que as pessoas deverão tomar para preparar o nosso estado, a nossa cidade, para esse desafio imenso. Aí tem a ver com a decisão de cada um de se formar melhor, de procurar um curso, de qualificar melhor os seus filhos, né, da gente deixar essa riqueza aqui. Né, porque é um risco grande de a gente atrair empresas e mão de obra de fora se nós não tivermos as condições e a mão de obra necessária, o quadro de qualidade para fazer frente a tudo que a gente vai ter que construir nesses próximos anos. Acho que 2010 é o início do resto das nossas vidas, né, de um bom futuro para o Rio de Janeiro, que eu torço que aconteça. E tem gente que já está se preparando para os novos tempos. Veja o que dizem as pessoas nas ruas. Eu espero sinceramente que a nossa economia melhore bastante, que o povo brasileiro agora saiba votar, tá? Não que não tenha sabido, né, com o governo Lula, mas que saiba votar bem, com consciência, né, para que a nossa economia cresça cada vez mais. Eu acho que o ano de 2010 vai ser um ano de crescimento forte, puxado principalmente pelo mercado interno. Eu acho que a gente vai ter um crescimento aí de mais ou menos 5% aí do PIB, vai ser bastante animado aí, basicamente em cima do consumo interno aí. Não tem perspectiva nenhuma. A gente tem que ter esperança, né? Tem que melhorar, porque do jeito que andam as coisas, né? Só querem retirar dinheiro da gente. Sempre fui otimista. Meus filhos estão estudando para o pré-sal, estão trabalhando na plataforma, estudando para o pré-sal. Eu estou otimista. Eu, apesar de aposentado, eu trabalho ainda. E eu não tenho, para mim, não tenho, assim, sempre tem uma luz no fundo do túnel para mim. A gente termina 2009 sem uma definição em relação ao pré-sal. E tem consequências, assim, diretamente para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria ouvir o deputado Paulo Melo sobre essa questão que a Flávia colocou também na fala. Essa é uma questão também que une o Rio de Janeiro. A classe política como um todo, a classe empresarial, deixa-se de lado disputas, ideologias, né, e se parte por uma coisa determinada, que é lutar e conseguir êxito para que o Rio de Janeiro não saia prejudicado. Eu acho que o presidente Lula errou na questão do timing. No ano eleitoral, você lançar no Congresso Nacional um projeto da magnitude do pré-sal, do novo marco regulatório, levaria, né, todos os senadores e deputados que buscam a reeleição a defender os seus estados. A gente, por mais que a gente brigue, eles vão fazer isso. A declaração do líder do governo, Romero Jucá, de que pretende recolocar a urgência no projeto do pré-sal, né, e votar usando como parâmetro o fundo de participação dos estados, que é um erro. O Rio de Janeiro não ganha mais, é uma indenização por aquilo que produzimos, por aquilo que se causa ao meio ambiente, na exploração do petróleo. Nós aceitamos o governador Sérgio Cabral, presidente da Assembleia, o deputado Luiz Paulo, que fez vários discursos aqui na Assembleia, o deputado Gilberto Palmares. Nós fomos a Brasília, nos reunimos com o ministro, com o presidente da Câmara, Michel Temer, e o governador se reuniu diretamente com o ministro Padilha e com o presidente Lula. Esperávamos que esse problema tivesse sido superado, mas não é. O próprio senadores, o Demóstenes, né, o Heráclito, já declararam que eles vão lutar e vão recolocar a emenda do Ibsen Pinheiro. Isso é uma catástrofe para o Rio de Janeiro.
quebra a economia do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, de um lado, de tudo aquilo que conquistamos. E agora a perspectiva de perdermos aquilo que nada mais foi do que um engabelo ao Rio de Janeiro quando nos tiraram o direito, o legítimo direito de cobrar na produção, levando a contribuição do ICMS para o consumo. Com isso ganharam todos os estados, menos o Rio de Janeiro. Eu acho que quando as ambições políticas se colocam acima da realidade de gestão, acontece o que está acontecendo com o pré-sal. Eu, praticamente há um ano que eu venho discursando aqui na casa, escrevi um artigo que foi publicado no jornal O Globo, mostrando que isso era uma das maiores violências que se podia fazer contra o Estado do Rio de Janeiro. Mas insistiram, né, isso é o governo federal, em colocar essa questão no parlamento brasileiro. Ora, antevéspera de eleição, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e os deputados de todos os estados da federação são muito maioria cotejados com o do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Por via de consequência, é um desastre que está prestes a ocorrer. A emenda do IBCE é uma tragédia para o estado do Rio de Janeiro. Então tem duas formas de luta. Uma é o presidente da República vetar a emenda, mas que será derrubada pelo Congresso Nacional. É jogo de polichinelo. E a outra é o Estado ir para o Supremo Tribunal Federal, arguir a inconstitucionalidade, porque está violando um princípio constitucional, a mexida nessa regra do jogo. Não. E além do mais, cá entre nós, o pré-sal nesse momento é um jogo de marketing político, porque o próximo presidente da República, seja o Zé Serra, seja a Dilma, seja até um terceiro, é que vai decidir essa regra do jogo. Você está entendendo? Então estão fazendo uma pressão violentíssima sobre o Estado em algo que nos traz um prejuízo terrível. O ano de 2009 foi muito ruim para os municípios. Aqui o do estado do Rio de Janeiro foi trágico, porque os municípios perderam pela queda brutal da participação especial, do royalty e do fundo de participação dos municípios, porque todas essas isenções e diminuições de alíquota de IPI, o IPI é que financia o fundo de participação do município. Ora, se ainda vem essa perspectiva de royalty, vai jogar os municípios de vez no chão. Então eu acho isso uma tragédia que não pode acontecer. Tem formas de luta ainda. O presidente da República vetar, depois vão derrubar o veto, depois a inconstitucionalidade e depois o novo presidente, né? E o Estado não pode parar um minuto de se mexer e se posicionar contra. Só queria fazer um comentário. Eu tive conversando com o presidente da ANP Haroldo. Em aprovado e o Congresso derrubando o veto, se o presidente vetar, a ANP imediatamente acata a lei. Olha só, eu não sou... O Rio perde de imediato. Aprovada a lei, sancionada ou promulgada pelo presidente do Congresso, no caso o José Sarney, porque quem inclusive tem que botar esse veto para votar é o José Sarney, não é o Michel Temer. Eu não sou tão trágico assim quanto os meus dois colegas. E aliás eu queria usar uma expressão brilhante do Cazuza quando ele dizia que o tempo não para. Então, um debate, quando ele é colocado, você não empurra ele com a barriga. Se a questão eleitoral congelar algumas discussões, o Brasil vai parar, porque a gente tem eleição no Brasil, ano sim, ano não. Então, a questão do pré-sal está colocado, o debate tem que ser enfrentado, tem que ser feito. E o Brasil, que já tem se revelado tão maduro do ponto de vista democrático em várias coisas, tem que se revelar maduro também nessa questão. Eu acho que é verdade. Primeiro, o Rio de Janeiro está unido. Há uma clareza no Rio de Janeiro que o Rio, que já foi garfado quando na Constituição de 88 o ICMS da área de energia passou a ser cobrado no destino e não na origem, e isso é que causa um prejuízo brutal ao Rio de Janeiro. Parece que a gente esqueceu dessa questão. Eu acho que o Rio está unido para não ter mais esse tipo de oposição, situação. A sociedade civil, as lideranças empresariais têm se mobilizado. O presidente Lula tem demonstrado, independente de quem aceita a sua forma de governar, uma sensibilidade enorme.
um apreço gigantesco pelo Rio de Janeiro, ouviu lá, se reuniu lá atrás. É bom lembrar que é um processo. O governador Paulo Artung, do Espírito Santo, o governador Sérgio Cabral. A gente está falando de se vetar o Congresso de Uba. Ainda não houve aprovação, ainda não houve o veto e a gente está antecipando a questão. Eu tenho certeza que o Rio, mobilizado e tendo claro da importância que tem, aí eu concordo plenamente com o deputado Paulo Melo, que é preciso a gente explicar mais para a população que não é o Rio não está querendo nada demais no estado de Ele está querendo uma compensação, porque sabe que o petróleo é uma riqueza fundamental ainda hoje para o Brasil e para o mundo, mas sabe que aonde você explora o petróleo, você traz problemas ambientais. Mas eu tenho certeza que o presidente Lula tem clareza que essa é uma riqueza do Brasil toda, mas sabe que o Rio de Janeiro não pode ser prejudicado. Não pode sair o Rio Estado e não pode sair o Rio os municípios. Aliás, nós fizemos um debate importante aqui na TV Alerj recentemente, onde eu, por exemplo, descobri, eu não desconhecia alguns aspectos históricos. A própria participação especial ou royalties, a Petrobras nem sempre pagou para exploração no mar, pagava só em terra. Eu descobri aqui que houve, na época do Brizola, uma mobilização enorme, inclusive da Câmara Municipal de Macaé, quando da instalação da Petrobras em Macaé, que acabou redundando nesse tipo de compensação pelos danos ambientais que são criados. Então, acho que é polêmico, sim, tem interesses diversos aí entre os estados, mas eu estou confiante que o debate democrático e a sensibilidade que o governo Lula tem demonstrado há de encontrar uma saída importante para essa questão. Tomara que seja verdade. Enquanto isso, nós temos que ficar mobilizados e lutando. Outros desafios. Só para terminar, eu tenho acompanhado o governador e eu acho que até o presidente Lula está com dificuldades na questão da sua base da Câmara e do Senado. O próprio presidente Lula não. O presidente Lula tem demonstrado toda a boa vontade. Mas, infelizmente, eu estou dizendo que eu vou trabalhar para ela, porque o governador já me deu essa missão. A ministra Dilma, nas suas últimas declarações, ela não foi feliz, quando ela disse que a questão secundária, a questão do royalties do petróleo era secundária. E não é. É fundamental, porque ela... Então faça o seguinte, faça uma reforma tributária e nos deixe cobrar o ICMS na produção, pode levar todo o royalties. Na origem. Essas discussões são polêmicas e, enfim, vão continuar. Mas isso que ele falou ali, eu acho que é consensual de todos nós, é verdadeiro. A gente vai saber um pouquinho mais sobre os desafios que se colocam para o estado do Rio de Janeiro no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Estudo da Firjan aponta para os investimentos públicos e privados na ordem de 126 bilhões para os próximos 3 anos no estado. À primeira vista, parece muito, mas além da Copa e das Olimpíadas, temos os Jogos Mundiais Militares, já em 2011, e mais os preparativos para a ampliação da indústria petrolífera. Eu queria saber, a gente fechou o outro bloco falando da questão dos desafios na parte política, mas a gente tem também outros desafios que se colocam, principalmente na preparação de mão de obra, que foi colocado também pela Flávia e pela expectativa da população, para atuar nesses investimentos que estão sendo feitos. Eu queria saber do senhor como é que o Rio pode, com essa perda, compensar e fazer com que a população se prepare, esteja preparada para atuar nesse... Com essa perda qual? A perda dos royalties? Não, acho que o Rio, se perder os royalties e a participação especial, vai ter sérios problemas na questão dos investimentos públicos. Mas o Rio, na questão da qualificação da mão de obra, você tem o polo petroquímico, que também não é para agora, você tem a siderúrgica do Atlântico, você tem o Porto do Açu, né? São investimentos fundamentais, estruturantes para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O governo do estado, ele tem investido muito na qualificação profissional. Eu falo até com muita tranquilidade aqui, porque a FAETEC, quando nasceu, até pela uma militante, amiga do Luiz Paulo aí, a professora Nilda Teves, né? Hoje o governo está dando uma ênfase muito maior, né? O governador Sérgio Cabral está cumprindo o que a Constituição mandava, dando para a FAPERJ, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o dinheiro que ela tinha que receber. Você tem a criação de vários centros tecnológicos por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Só para tu ter uma ideia, na minha região está sendo feita uma escola ao custo de quase 20 milhões de reais.
Essa escola é para qualificação de mão de obra para plataformas da Petrobras. O que o governo está tentando é se consorciar com a Petrobras, para a Petrobras dar toda a infraestrutura, bancar essa escola para formar mão de obra para ela que vai atender a toda a região. Acabamos de inaugurar em Cabo Frio uma obra do governo federal com a presença do presidente Lula, uma grande escola técnica. Nós temos que vencer o desafio da qualificação profissional. É importante essa qualificação profissional. E eu acho que isso demanda tempo, demanda dinheiro. Quando você respeita aquilo que a Constituição previa, você usa o dinheiro e até o dinheiro do royalties do petróleo, que às vezes foram gastos de maneiras inconsequentes. Né? Você aplicando ele direito, você tende a criar uma estrutura para esses desafios que se apresentam. Mas eu acho que nós ainda vamos ter problemas. Você falava da Fijan, 123 bilhões. Nós temos que construir, né, quartos, vários, milhares. Nós temos o grande problema do transporte, que tem que ser enfrentado. Como que você enfrenta o transporte numa Copa do Mundo? Vai ser transporte sobre rodas? Ou você vai ter uma alternativa viária? Como que você melhora a capacidade do metrô? Como que você melhora o atendimento e a qualidade? São desafios que todos nós teremos que enfrentar. Ô, Geisa, eu acho que antes da gente falar na capacitação técnica, a gente tem que falar na capacitação do cidadão. E a capacitação do cidadão, ela tem que ter um pressuposto, a organização da sua cidade. Você fala em bilhões de investimentos, eu falo aqui uma série de investimentos que estão acontecendo. Eu e o deputado Rodrigo Neves aprovamos aqui nessa casa uma lei para o governo fazer o plano diretor da região metropolitana, para fazer a sua organização territorial, para fazer com que essa região metropolitana cresça de forma mais harmônica, para não gerar tantos problemas de deslocamento, por exemplo, para que haja um ordenamento do solo urbano racional. Já tem 2 anos que esse projeto de lei está aprovado. Não custa muito dinheiro. Fazer um plano diretor talvez custe 2 milhões de reais. Mas não acontece. Por que será que não acontece? A culpa é do governador? Eu acho que tem uma culpa de organização do Estado. Porque a Secretaria de Planejamento cuida do orçamento. A Secretaria de Fazenda cuida da receita. A Secretaria de Obras cuida de implantar obras. Não tem ninguém que cuide do macro planejamento da região metropolitana. Então está faltando um secretário que pega esse peão na unha e leva para o governador. Vamos fazer, está na lei. Né? Porque sem organização territorial, você não dá diretriz de crescimento urbano. Nós temos uma malha de 240 quilômetros de trilho. Não tem transporte que dê melhor eficiência do que o trem. Por que não vamos transformar esse trem em metrô? Por que esse não é o grande projeto da próxima década? Todos esses números mostram que nós temos uma década muito interessante pela frente, mas é preciso que a gente se organize para que haja essa capacitação. A agência de transporte, a agência reguladora, é um fracasso. Se botam profissionais que têm menor competência e, por via de consequência, as concessionárias prestam um serviço de pouca qualidade, quer seja o trem, quer seja o metrô. Agora mesmo, com a inauguração da estação de Ipanema e de entrada em funcionamento do que eu chamo o rabicho da linha 2, o que está se mostrando? Uma grande desorganização, porque faltou planejamento, faltou estratégia. Então, aquilo que devia ser um sucesso, acaba não gerando ônus, porque falta qualificação e capacitação, falta organização. O que o deputado Paulo Melo colocou é importante, as escolas técnicas. É claro que o projeto petrolífero, com ou sem pré-sal, é um grande projeto para o nosso Estado. Então tem que qualificar a mão de obra. Mas a gente tem que organizar a nossa urbe. Agora mesmo o polo petroquímico, essa casa aprovou uma lei para diferir o ICMS, para viabilizar o polo petroquímico com aquelas 6 empresas-mãe que tem lá dentro. Mas é um projeto que vai acontecer daqui a 5 anos. Se aquele polo petroquímico, estou falando do Comperj, ele explode, se aquela região toda
metropolitana que tem ali, na parte da região metropolitana, é Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Tanguá, Rio Bonito, se é que não tiver com um planejamento estratégico, Maricá, você, em vez de trazer uma solução urbana, você vai trazer um mero inchamento. Então a gente tem que pensar também para um estado como o nosso, que tem um futuro promissor, ter um plano estratégico, ter um plano diretor. Está faltando isso. Eu queria pegar um gancho na fala do deputado Luiz Paulo, quando ele diz que a capacitação tem que ser mais ampla, tem que ser a capacitação do cidadão. E eu acho que no sentido mais amplo ainda a capacitação dos governantes. Eu acho que o Rio, inegavelmente, tem um conjunto tão grande de investimentos que possibilita quem está governando planejar considerando já. Isso é uma oportunidade grande. A questão do porto, que a gente não trocou aqui do Rio de Janeiro. Mas é preciso, eu acho que capacitação dos governantes também, de ter uma interação maior com a população. Eu estou lembrando aqui a questão do porto, algumas reuniões que eu fui da prefeitura, e segmentos que residem há muito tempo na área da boa da saúde, revoltados com a prefeitura por algumas medidas que a prefeitura anunciou que ia tomar. E eu percebi que estavam revoltados por faltar informação, por faltar esclarecimento. Então, eu acho que uma das coisas que é difícil, a nossa cultura como governante, e aqui eu não estou falando desse ou daquele partido, não, dos partidos de uma maneira geral, é uma cultura que tem uma dificuldade muito grande de ouvir, de falar, de dialogar, sempre dialogar com a cidadania, parece criar um entrave ao desenvolvimento de determinado projeto. Então, tem a capacitação no sentido mais estrito, que a gente fala de ter mão de obra qualificada, ter pessoas com capacidade gerencial, ter pequenos empresários qualificados também a tocar um conjunto enorme de projetos. Mas acho que o Luiz Paulo tem razão, a gente tem que fazer um debate também. O Rio de Janeiro vai viver um processo tão grande de investimento nos próximos anos, que sem uma parceria mais efetiva com a cidadania, com a população, sem ousar ouvir mais a população, eu acho que a gente vai deixar de caminhar, vai caminhar de forma muito mais vagarosa do que poderia. Gilberto, mas não na qualidade de líder de governo, mas de quem presencia no dia a dia. O governo atual está fazendo um grande esforço para ter uma gestão de Estado e não uma gestão de governo. Ah, sem dúvida. Aqui com todo mundo contra. O Luiz Paulo falava muito bem da questão da Secretaria de Planejamento tratar de orçamento, mas está mudando, porque os novos concursados estão fazendo e se qualificando em políticas públicas. Gestores públicos. Gestores públicos. Na questão, montou-se uma banca, poderia dizer assim, de pessoas capacitadas, treinadas, nós recuperamos todos os convênios. O Luiz Paulo foi governante, ele sabe como é difícil. Às vezes o convênio fica 3, 4, 5 meses lá por causa de uma besteira, uma filigrama, você não consegue tirar. Nós estamos fazendo. A questão da segurança pública é uma qualificação, requalificação. A questão das UPPs é um novo processo de organização da sociedade. Agora, eu concordo com ele. A gente tem que aproveitar tudo isso que está acontecendo, tudo aquilo que está sendo oferecido, para que nós também possamos oferecer uma contribuição definitiva para a cidade. Essa questão da região metropolitana, eu nem sabia, eu vou encaminhar isso, que eu acho importantíssimo. Se você, nessa questão, Barra de São João da Barra, perdão, São João da Barra com Porto do Açu, tem que ter um planejamento. E não é um planejamento municipal, não, tem que ter a colaboração do Estado. A questão, Luiz Paulo, que eu conheço mais a região que ele ali, você sai de Itaboraí e dá 15 quilômetros está em Maricá. Como que aquilo vai crescer? Quer ver, outro dia eu estive em Macaé e o pessoal nos chamando a atenção. Macaé, petróleo, riqueza, dinheiro circulando, mas crescendo de forma totalmente desordenada. Os níveis de violência em Macaé, a quantidade de suicídio de adolescentes. Então, a vice-prefeita já chamou a atenção o seguinte, eu queria que a experiência de Macaé, pelo menos, servisse como laboratório, como elemento, para a gente não repetir respeito, essa grande região de Itaboraí, que está um mega investimento, Itaboraí e São Gonçalo. Será que com todo o esforço que a Petrobras está fazendo, que o governo do Estado está fazendo, que as prefeituras estão fazendo, a gente está pensando de fato, né, um planejamento integrado, um plano diretor efetivo para aquela região? Gilberto, o grande discurso dos opositores ao Rio de Janeiro em Brasília é exatamente tendo como referência algumas cidades, como Campos e Macaé, que é a tradução do desperdício de recursos que poderia mudar a vida das pessoas.
no investimento maciço em infraestrutura habitacional, não tem um projeto habitacional onde você recebe milhares e milhares de reais do royalty de petróleo. Entendeu? Esse tem sido o grande discurso. Então você precisa ter uma política mais efetiva. Mas concordo com o Luiz Paulo quando ele diz, o grande mentor, o grande feitor tem que ser o Estado. O Estado está mais qualificado. Tem que pensar o Estado do Rio de Janeiro como um todo, tem que auxiliar. Até porque a região metropolitana, que hoje você tem uma limitação, ela vai crescer. Cada vez mais. Daqui a pouco a região Rio Bonito é região metropolitana, Silva Jardim é região metropolitana. O governo tem que pensar. E o momento de se pensar é esse. É o momento de se planejar. É o momento de tirar lições de Barcelona, de Tóquio, sabe, da Copa do Mundo que aconteceu, para que a gente possa aproveitar esse momento. Porque se passar esse momento, aquilo que o Sérgio dizia, que a coisa de maior valor é a autoestima do povo sul-americano, mas se passar esse momento sem que a gente o aproveite, o desestímulo será tão grande, entendeu? A falta de respeito com a classe política, com os governantes, será tamanha que o preço a ser pago é impagável. No próximo bloco, nós vamos continuar a discutir o papel do Legislativo no desenvolvimento do nosso Estado. É só um instante. Rio em Foco. Aqui política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro vive a melhor fase desde que deixou de ser capital. Isso é fruto do alinhamento dos governos federal, estadual e municipais. Vamos ver o que sugere o economista André Urânio. O Brasil está no centro das atenções do mundo e o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil para o mundo. Nós temos que aproveitar esse momento positivo para transformar esse pacto, que hoje é circunstancial, num pacto estruturante para podermos aproveitar melhor as potencialidades que estão aí. Elas não faltam, em termos de economia criativa, de energia, de logística, de turismo. O Rio de Janeiro tem enormes potencialidades. Agora, sair das potencialidades e transformá-las em vantagem competitiva exige uma maior concertação, um maior entendimento entre esses atores todos, dentro do setor público, do setor privado e da sociedade civil. Bem, a gente estava no bloco anterior falando de que o Rio de Janeiro tem que se estruturar, tem que cuidar um pouco, arrumar a casa para poder fazer jus a todos esses investimentos. E o que o economista André Urânio colocou ali foi justamente essa necessidade de que esse pacto que hoje existe, né, esse alinhamento entre os governos, não seja circunstancial, mas seja uma política de Estado, se construa um Rio de Janeiro melhor. Eu queria ouvir o senhor deputado Luiz Paulo sobre isso. Eu tenho sempre medo da palavra alinhamento, né? Porque você está dizendo assim, um alinhamento entre o governo federal, o Estado e os municípios é muito positivo, né? Se a gente for olhar o alinhamento que vai estar no céu de 2010, sob o ponto de vista astrológico, entre planetas importantes, eu vou verificar que o segundo semestre do ano de 2010 é um segundo semestre de crise, né? E não é porque tem eleição, não. É a simbologia da astrologia, né? O que está em cima está embaixo, o que está no microcosmo está no macrocosmo. Então a gente tem que ver os alinhamentos com muita parcimônia. O Parlamento Fluminense, ele não é alinhado ao Poder Executivo. E a gente tem que diferenciar isso. Ele é alinhado aos projetos de Estado. E até mesmo o Poder Legislativo também é governo, porque, sob o ponto de vista da democracia, governo são os poderes, mas ele não é alinhado ao Poder Executivo. Ele se alinha às concepções de Estado. E o Rio de Janeiro tem que estar, de fato, preparado. Todos esses investimentos que acontecem, eles têm sinergia entre si. E se nós não tivermos um planejamento territorial, um planejamento de capacitação, um planejamento que melhore a qualidade de vida da população, com ganhos efetivos em termos de segurança da população, de segurança pública, de pouco vale esses investimentos. Porque o investimento ele não é um fim em si mesmo. O investimento
é para trazer bem-estar. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social estão intimamente ligados. Você tem aberto o programa, como é dito assim, política e economia andam juntos. Nesse país, infelizmente, a economia determina a política, quando tem que ser ao contrário, não é política e economia andar junto, não. A política que tem que determinar o rumo da economia. A política que tem que ser a vanguarda, e ela não pode ficar a reboque dos fatos econômicos, correndo atrás dos problemas para debelhar as crises econômicas. Então, eu acho que essa capacitação dos governantes é muito importante. Não adianta um governante dizer assim, vou fechar a Avenida Rio Branco, agora vai ser uma via que não vai passar mais veículo. E o impacto disso no restante da cidade? Né? As coisas não podem ser ditas aleatoriamente, as pessoas têm que se preparar cada vez mais para que, inclusive, as coisas que os governantes digam, elas se transformem em realidade, uma realidade que faça a sociedade avançar e que traga mais progresso. Eu acho que essa é a questão. Nós temos, vou dizer, como se escreveu muito, décadas perdidas. Eu acho que a gente tem uma década pela frente de ganhos, uma década promissória, uma década que é exatamente, o termo até está correto, como fosse uma nota promissória. Nós assinamos ela agora. Se a gente se preparar, ela vai ser cobrada e aplaudida. Se a gente não se preparar, ela vai ser um fracasso. Mas eu acredito no futuro, eu acredito na política, eu acredito na cidadania e acredito no nosso progresso. Olha só, eu estou muito esperançoso com relação a 2010. Eu acho que é um ano eleitoral, a dinâmica eleitoral ela tem um peso, né? Que tem que ser considerado, mas eu estou muito esperançoso por várias razões que já foram ditas aqui nessa mesa e pelos especialistas. Primeiro, um dos grandes méritos do governador Sérgio Cabral, inegavelmente não único, mas um dos grandes méritos, foi ter quebrado um período enorme de conflito entre o governo do Rio de Janeiro e o Estado. Ter apostado nessa relação, acho que é mérito do presidente Lula, sim, que tem um carinho, mas é mérito também do governo do Estado. Essa relação cooperativa entre a capital, Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado e o governo federal, que já deu muito fruto, vai continuar dando fruto em 2010. Concordo com o Luiz Paulo, o Poder Legislativo tem as suas atribuições próprias, tem que fiscalizar, não pode estar alinhado automaticamente com ninguém. Mas eu vou dizer um troço aqui com seriedade, eu falei isso no final e vou repetir aqui. Eu tenho enorme orgulho de ser deputado estadual dessa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu sei que no Congresso Nacional as coisas são muito mais complexas, muito mais difíceis, mas eu gostaria, às vezes, pelo que eu olho no Congresso Nacional, que se tivesse a maturidade, né, pode parecer meio presunçoso, que se tem revelado aqui na Assembleia Legislativa, porque sem ser alinhado, sem deixar de receber muitos projetos do governo do Estado, e às vezes fazer com que ele retorne, fazer com que seja alterado, sabendo os segmentos fazer oposição, o papel do Poder Legislativo do Rio de Janeiro tem sido fundamental para o aproveitamento das oportunidades. O Fórum de Desenvolvimento Econômico, aqui eu falei da necessidade dos governantes de ouvirem a sociedade civil, de dialogar com a sociedade civil. É um fórum que todo e qualquer debate importante com relação ao Rio de Janeiro tem passado na alerta. A presença, eu não estou fazendo média, de deputados do Quilhate, do deputado Luiz Paulo, do próprio deputado Paulo Melo e vários outros, que discutem os grandes temas do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que tem feito com que um elemento também que eu acho de otimismo para 2010 é essa tendência mais forte do Poder Legislativo do Rio de Janeiro de se colocar como um ator importante, sem alinhamento automático com ninguém, mas alinhado com a preocupação de desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Melo. Eu, sem fazer a análise do deputado Luiz Paulo, eu também estou muito otimista. Em primeiro lugar, eu gostaria, a palavra certa para o Legislativo é que todos nós, né, o Poder Legislativo, né, o próprio Poder Judiciário, o Poder Executivo, nós somos copartícipes nesse processo. Sabe, se não tiver bom com um, não está bom com o outro. E o Rio de Janeiro, como copartícipe à Assembleia Legislativa, deu uma inequívoca demonstração de maturidade. E agora mesmo o governo, mandando um projeto que tratava apenas da questão do precatório, dando curso à emenda constitucional 62, deputados como Luiz Paulo, deputados como André Correia, Gilberto, outros deputados com a minha participação, decidimos
que era necessário fazer um refis a nível do que foi oferecido pelo governo federal. Não era uma matéria de governo, e fizemos. Então, eu acho que a casa amadureceu muito, entendeu? Você tem pessoas preocupadas com a política pública, com o público, entendeu? Com as pessoas, com o que pode dar certo. Aquela música, sabe, eu só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Eu acho que o Rio de Janeiro está nela. Só quer saber o que pode dar certo, porque realmente não tem tempo a perder. Luiz Paulo falava das décadas perdidas. A gente agora fala da década achada, que eu acho que é fundamental. E aí é importante que você tenha uma pessoa à frente do executivo que tenha planejamento. Eu concordo com o que o Luiz Paulo disse. Ele falou que ele ia botar uma pimenta. Você não pode chegar na rua e alguém falar uma coisa no seu ouvido e você dizer que vai fazer, que você vai fechar, que você vai derrubar o viaduto. Qual o planejamento? Qual o impacto que isso dá? Aonde vai ter o escoamento dos carros? As pessoas vão ter acesso por aonde? Tudo isso tem que ser amadurecido. E eu acho que aí o governador Sérgio Cabral, e não falo na condição de líder de governo, ele deu uma demonstração de maturidade. Em primeiro lugar, que ele não fez do governo um projeto pessoal, que era o que aterrorizava o Rio de Janeiro, é que você chegava no palácio com um projeto pessoal. Ele não fez. Ele fez um projeto de Estado. Você vê que ele teve capacidade de ir para o enfrentamento com desgaste. Eu lembrava ao deputado Luiz Paulo que no governo dele, do Marcelo Alencar, que eu era líder de governo, nós tínhamos quase que uma centena de pessoas sequestradas em cativeiro. O Marcelo determinou o enfrentamento. Conseguiu unir o Hélio Luz e o general Cerqueira. E nós fomos. E mudou. Quando terminou o governo dele, não tinha uma pessoa em cárcere privado. Né? O governador Sérgio Cabral botou como política de Estado o enfrentamento. E era muito criticado, mas conseguiu depois apresentar. Não foi o enfrentamento por ser enfrentamento, Gilberto. Foi com planejamento. A gente que convive no dia a dia com ele, sabia que quando ele foi para o enfrentamento, ele já tinha tido a concepção das unidades de policiamento, as UPPs, né, que estão dando certo. Quando você ouve um depoimento de uma pessoa que mora numa comunidade dessa, sente orgulho. Esse dia eu estava correndo na Avenida Atlântica, já falei isso com o Luiz Paulo, fui tomar um mocotó lá no Chapéu Mangueira, sem ninguém subir. Na entrada me pediram o documento, eu falei, olha, não tem documento nenhum. Eu torço para 2010 é o PP chegar na Tijuca, então, na Grande Tijuca. Não acho, Luiz Paulo, que mesmo que essa questão dos astros que você fala, é um ano promissor, um ano político, as pessoas, sabe, os ânimos se confundem, se acirram, mas eu acho que o governo do Rio está indo, espero que o governo do município acerte, porque quando a Geisa falava, é importante, porque, na realidade, o Estado do Rio de Janeiro se traduz na cidade do Rio de Janeiro, como um todo, que é uma cidade extremamente importante. Então, se o governo do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, conseguir fazer o seu papel, que é fundamental que o faça, eu acho que a gente pode melhorar muito. Se o governo assumir a responsabilidade do transporte, tudo aquilo que o Luiz Paulo falou, tiver planejamento e não ficar no oba-oba, nós podemos aproveitar em muito essa década e não ter esta promissória que todos nós assinamos protestada. Ô Paulo, aqui a direção do programa, semana passada, né, como todo final de ano, se pede previsões astrológicas. E eu resolvi falar sobre esse alinhamento, que será, sob o ponto de vista simbólico, problemático no segundo semestre de 2010, inclusive para essa área também de economias e riquezas, no sentido de que todo mundo não fique achando que 2010 vai ser um céu de brigadeiro ou um mar azul. Porque crise é sinal também de superação e de caminhamento para melhor. Então, há que se ter também essa tensão para todo mundo se organizar se ajustar, e cumprir, né, o dever de casa. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É o que eu faço aqui, porque eles me fazem crise permanentemente, eu tenho que me superar. Ficar sem equilíbrio. Obrigada, deputado Paulo Melo. Obrigada ao nosso deputado e astrólogo Luiz Paulo, deputado Gilberto Palmares.
E obrigada a você que está nos assistindo. Rio em Foco é o programa do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, basta acessar nossa página na internet ou as nossas redes sociais. E se você quiser assistir esse programa de novo, acesse o site www.tvalerj.tv. Até a próxima.